Está começando mais um diálogo automotivo e hoje nós vamos falar mais uma vez de varejo, um segmento que tem sempre muita novidade. É agora aqui na ATV, fique com a gente. Estamos recebendo hoje Tereza Cristina Charota, diretora executiva do IBEVAR. Tereza, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao Diálogo Automotivo. Conta pra gente o que é e o que faz o IBEVAR. Olha, muito obrigada aí pelo convite. E o IBEVAR, ele é um instituto, né, que congrega executivos do mercado de consumo e varejo em geral. Ele já existe há 13 anos. Ele nasceu do PROVAR, que é o programa de varejo, que faz parte do núcleo da FIA, Business School. E hoje o PROVAR, ele atua em cima de pesquisas, onde ele divulga para o mercado mais de 40 pesquisas que envolvem projeção de vendas, inadimplência, datas comemorativas, tendências, né, e projeções, como uma Black Friday, por exemplo, né? E temos o ranking IBEVAR, onde a gente reconhece, dentro do mercado, 29 categorias dentro dos segmentos, né? Exceto veículos, que não faz parte óleo e gás. Mas essas 29 categorias, elas são representadas em 3 eixos. A primeira delas é faturamento, né, os maiores varejistas, os principais faturamentos, eficiência, que envolve número de lojas, número de funcionários e versus o faturamento também, e a imagem. Nós utilizamos inteligência artificial, então a gente busca todas as informações das mídias sociais, então a gente não consulta fisicamente nenhum dos participantes, então é uma coisa bem espontânea, e isso traz muita reputação para validar o tipo de pesquisa. E essa de imagem ela é muito relevante porque ela acaba medindo aquele varejista que é mais... o varejista ele é mais bem reconhecido pelo seu cliente, pelo seu consumidor. Então, é o consumidor fazendo uma declaração espontânea nas mídias sociais, que gosta, que foi bem atendido. Então, em cima disso daí é que a gente traz esse reconhecimento e também dos seus funcionários, seus colaboradores. E por que 120 empresas? Hoje nós temos 120 empresas que compõem em torno de quase 30% do faturamento do mercado. Então, e por que os outros 70? Os outros 70 eles ficam em cima de 0,00. Então, a gente procura concentrar nas 120 maiores empresas dentro de 29 categorias. Agora eu vou ser um pouquinho corporativista, se você me permite. A gente acompanha muito aqui, todas as pesquisas a que temos acesso referentes ao varejo, né? De diversos institutos, dos órgãos públicos, etc. O IBGE, ele divulga mensalmente também a sua pesquisa de desempenho do varejo e ele tem uma categoria lá que é o novo varejo ampliado, em que o IBGE insere a categoria partes, peças, veículos e motos, né? Embora o veículo e peça não tenha a ver uma coisa com a outra diretamente. Sim. No que se refere a varejo. Mas é uma das poucas exceções que tem um olhar ainda para este segmento de autopeças. Aí a pergunta que eu te faço ela é genérica. Você responde, claro, com uma visão de IBEVAR, mas isso se estenderia para todos os institutos. Por que o varejo de autopeças não faz parte da maioria dessas categorias que compõem o leque de pesquisas dos institutos? Qual é a visão do Instituto em relação ao varejo de autopeças? Olha, eu diria para você que, às vezes, uma certa dificuldade do Instituto é ter informações. É a primeira coisa. Hoje a gente audita as lojas que envolvem lojas de artigos de pneus, né, que são acessórios.
acessórios automotivos. Mas autopeças, especificamente, eu diria que a gente precisaria ter mais acesso a esse tipo de informações para poder inserir na base, porque realmente não, hoje é bastante difícil. Então, às vezes a gente é questionado por que, que a minha informação não bate com aquilo que eu tenho da minha empresa. Porque a gente busca a informação que tem no mercado. A gente não fala com pessoas. A gente vai lá e busca aquilo que está publicado no mercado. Então, eu acho que se o mercado de autopeças, ou através de alguma entidade, tem interesse, até conversar com o IBEVAR, eu acho que a gente pode avaliar, passar a, vamos dizer, auditar isso e ver de que forma a gente pode fazer isso. Os nossos pesquisadores são pesquisadores da USP. A gente tem toda uma equipe, né? Tem a Epistemics também, que é um parceiro que faz a parte de inteligência artificial e que faz toda essa pesquisa. Mas o nosso sempre maior desafio é ter acesso à informação. Quantas lojas tem, qual é o faturamento, e todos o número de funcionários. A gente ainda vê assim, o varejo brasileiro com muitas reservas para abrir informações. Principalmente as empresas que estão lá na B3, né, que já estão abertas no mercado, né, na Bolsa de Valores, tudo bem, a gente vai lá e audita. Mas as empresas limitadas, ou até as familiares, elas têm muita reserva nesse sentido. Mas eu não vejo dificuldade. Eu vejo muito mais o setor querer realmente que isso possa ser publicado, possa ser divulgado, Faz entendeu? parte de um processo de profissionalização Sim, de um e de setor de cultura. cultura, E exatamente. de cultura. Bom, nós estamos chegando no último mês do primeiro trimestre do ano. O IBEVAR divulgou uma pesquisa não faz muito tempo a respeito das perspectivas do primeiro trimestre para o varejo que não eram tão positivas. Agora, com transcorridos os 2 primeiros meses, qual a visão que você tem do desempenho do varejo nestes primeiros 3 meses de 2023? Olha, eu diria que o carnaval, né, eu acho que ele injetou bastante movimento no mercado varejista. Isso, a gente até chegou a publicar uma pesquisa sobre o carnaval, não é? E eu acho que isso vai dar um certo equilíbrio. Realmente, a gente está iniciando um ano com um novo governo, não é? Com uma série de dificuldades. Estamos enfrentando situações climáticas, que isso também afeta o mercado varejista, afeta até o emocional das pessoas, né? E tivemos um carnaval que foi bastante positivo, no geral. Acho que todas as capitais, todo mundo procurou investir bastante no carnaval, trazendo de volta esse público para a rua. E isso movimentou o mercado de passagens aéreas, hotéis, enfim. E isso mexe com a economia. Eu sou uma pessoa bastante positiva, eu ainda acredito que o ano ainda vai ser um ano melhor do que o ano anterior. Realmente, o câmbio está alto, a inflação está corroendo a cesta básica da população, então isso está impactando muito no consumo. Mas vamos ver aí o que o governo pretende fazer, as iniciativas que ele acho que vai trabalhar para que esse cenário se modifique. Uma das notícias de impacto neste primeiro trimestre em relação ao varejo foi o que ocorreu com as lojas americanas, que Sim. nós acabamos descobrindo uma dívida gigantesca, mais de 40 bilhões de reais, certamente pelos motivos que a gente tem visto aí, e na medida em que as informações sobre as americanas iam chegando à mídia, começaram a surgir também algumas especulações acerca de outras redes importantes. Você acredita que esta situação das americanas é isolada ou ela pode ter algum impacto setorial para o varejo como um todo, como, de repente como algum aperto na questão contábil das empresas ou alguma dificuldade de concessão de crédito para o setor? Enfim, qual é a sua opinião sobre este caso específico e eventuais desdobramentos setoriais? Realmente o caso Americanas pegou todo mundo de surpresa, não é? Porque a Americanas estava aí, ano passado, inclusive,
ela ficou no 5º lugar em faturamento no país, né? Uma projeção, um e-commerce fantástico, e isso pegou todo mundo de surpresa. Eu não acho que seja uma coisa isolada. Eu acho que a partir do momento que aconteceu isso com Americanas e que a gente está vendo aí grandes consultorias, né, empresas de alta reputação assinando balanços que não foram fidedignos, né, à realidade, eu acho que está todo mundo fazendo um pouco a sua lição de casa. Porque, assim, o governo, ele não pretende ajudar. Ele já sinalizou que ele não vai ajudar. Inclusive, o Banco Bradesco, né, está pedindo ajuda ao Supremo, né, para intervir. Eu acho que isso vai impactar muito no crédito para o varejo, porque os bancos vão recuar ao oferecer crédito. Já surgiram outros varejos, como a Marisa. Foi decretada a falência da Livraria Cultura. Então, assim, a gestão, a sustentabilidade do negócio, ele tem que acontecer independente se vai ter um empréstimo do BNDES, se o governo vai socorrer, como o governo não socorreu outras empresas. A gente sabe disso. A Varig morreu, a VASP morreu e outras empresas já morreram também. Então, não acredito que o governo ainda vai ter que ter essa responsabilidade de salvar um varejo. Mas vai ter muito desempregados, as pessoas vão ficar desempregadas, mas eu acho que o mercado ele precisa cobrar disso dos seus acionistas, de quem estava na direção desse negócio. E vejo que o varejo ele precisa olhar para dentro, sabe? Para dentro de casa. Como está minha contabilidade? Como é que está minha demonstração de resultados? Será que está tudo certo? Será que a contabilidade está correta? Será que tem alguma coisa que não está tão bem feita, seja com impostos, mesmo que a gente venha a ter uma reforma tributária, eu não acredito que vai ser uma reforma tributária tão ampla. Vai acontecer, mas uma coisa talvez um pouco menor, mas cada um tem que fazer a sua lição de casa. Para quê? Para não ter surpresas. Então, aquilo que foi grande um dia, um mapping, uma mesbla, né? E que os donos acabam saindo ilesos desses processos e quem perde é o funcionário, é o mercado. Mas como é que vai ficar esse mercado? Uma pergunta até que há pouco tempo eu estava fazendo, como é que vai ser a Páscoa sem Americanas? Ela, por falta de crédito, ela teve que comprar toda a parte de ovos de Páscoa à vista. E pagou 13 milhões de reais em ovos de Páscoa. Por quê? Porque o mercado, a empresa, o fabricante, ele não vai poder mais correr esse risco, porque senão quebra o fabricante. Então, é toda uma cadeia que envolve embalagem, envolve produção, e acaba, vamos dizer, impactando, não é só a loja Americana, acaba impactando no todo, no mercado como um todo, até no transporte, que vai faltar, não vai ter o que transportar, não vai ter o que produzir, enfim. Então, eu acho que está todo mundo muito preocupado, as indústrias também vão frear a parte de crédito, não é? Talvez até cobrar mais na entrada, né, na hora do pedido, porque realmente foi um impacto muito grande. E pelas informações que eu li no mercado, ela só tinha estoque para 60 dias. E depois de 60 dias? Depois de 60 dias a gente vai ver. A gente vai ver o que vai acontecer, então... É isso aí. Muito bem, a gente vai continuar falando de varejo aqui no Diálogo Automotivo, com muitas informações que servem de referência para você também, varejista de autopeças. A gente volta já já com a Tereza Cristina do Ibevar. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi
e o que para sempre será um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras e, depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. De volta com o Diálogo Automotivo, hoje ouvindo a Tereza Cristina Charota do IBEVAR, diretora executiva. Tereza, o IBEVAR, você contou inclusive no primeiro bloco, realiza uma série de pesquisas, uma série de acompanhamentos, traz um grande número de informações ao setor. E a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: o varejo está preparado para receber e interpretar todos esses dados que vocês produzem para transformar a gestão numa gestão orientada por dados, orientada pelas informações, que hoje é algo muito importante? Olha, eu vou ser assim, bem honesta. Eu acredito que não. O varejo ainda, ele não trabalha com tantos dados, ele fica muito pautado em cima do faturamento. Tem cliente na loja, tem movimento na loja, mas ter talvez uma equipe ou pessoas que analise dados, que transformem esses dados em estratégia, eu vejo que as grandes empresas, os grandes varejistas já têm essa preocupação. Agora, a média cadeia, pequena, nem se fala, eles não utilizam muito pouco isso. E é uma pena, porque é em cima desses dados que você pode fazer projeções de estoque, de produtos, de lançamentos, ver as tendências, o que está acontecendo ou não, que nem a NRF desse ano versus a NRF de 2022. 2022 só se falava no metaverso. Então, todo mundo chegou de volta no Brasil falando de metaverso. Metaverso era a bola da vez. 2023, só teve uma palestra sobre metaverso dentro da NRF, não é? E se voltou a um varejo assim, olha, faz o básico, faz o simples, faz o bem o feijão com arroz, não é? Porque o varejo, nem o básico, ele está conseguindo fazer bem feito. Então, eu acho que se ele quer construir um negócio sólido, ele tem que começar a olhar números, ele tem que começar a olhar dados. Para quê? Para que ele possa tomar decisões, as melhores decisões, e ter sustentabilidade de negócio. Então, um negócio hoje, ele não pode mais ser baseado no feeling, ou só numa parte sensorial. Eu acho que vai ser assim. Não, eu vou apostar. Não é? Tem muitos varejistas que eles apostam até o limite do limite do limite. Ele está vendo que não está dando resultado, mas ele insiste. E é nessa hora que o dado, que a informação, é muito importante. A inadimplência, ela não está diminuindo. Então, quando eu vejo na televisão um grande banco como o Itaú, que é um dos bancos mais difíceis de negociação, e publicando mídia, convocando os seus clientes para fazerem negociações, que ele está aberto a negociações, é que o gato está subindo no telhado. Então, eu acho que está na hora do varejo perceber que ele precisa dessas informações de inadimplência, projeção de vendas, projeção de compras, qual é a tendência dessas datas comemorativas. Ele precisa ter todas essas informações para ele poder tratar e montar também o seu plano comercial.
para ele fazer o seu trade marketing, para ele poder negociar com as indústrias e ter um melhor produto, promoção ou serviço dentro do seu negócio. Essa edição da NRF, pés no chão, podemos dizer assim, né? É. Manda certamente algumas mensagens interessantes para o setor de varejo, até porque o evento sempre foi muito marcado pela pirotecnia, entre aspas, né? Sempre com uma visão tecnológica de futuro muito atraente. Mas existe uma tecnologia hoje que me parece bastante promissora, inclusive no varejo, que é o ChatGPT. A gente entra na internet hoje e só se fala em ChatGPT. É verdade. E é uma tecnologia muito recente. Sim. Vocês já conseguiram digerir essa ferramenta, essa novidade e entender qual o possível impacto que ela terá, talvez num futuro até de curto prazo, para os negócios do varejo? Olha, o chat, ele tá assim, ele criou um rebuliço no mercado, né? A verdade é essa, né? Ele criou um impacto grande no mercado. Eu diria até que academicamente foi as primeiras informações onde as pessoas podiam desenvolver artigos acadêmicos pelo chat GPT, e isso deixou todo mundo, puxa, então eu não vou precisar mais estudar, eu entro lá e está tudo resolvido. Eu vejo isso com uma certa... Eu não vejo como uma preocupação. Eu vejo que tem que se aprender a lidar com a ferramenta. Talvez quem vai ter muita preocupação é o Google, porque ele vira um concorrente direto do Google. Hoje, quem é que não consulta o Google? E agora eu vou consultar o ChatGPT. Então, eu acho que isso é que está tirando um pouco o sono dessas plataformas, né, de conhecimento. Eu vejo que ele vai poder, vamos dizer, assim, eu acho que a gente não tem que utilizar o ChatGPT para substituir o nosso conhecimento ou a nossa inteligência, entendeu? Aí depende, né, como é que isso vai ser usado. Para o IBEVA, que desenvolve pesquisas, ele não vai usar o ChatGPT. Ele vai continuar usando os pesquisadores que apresentam dados fidedignos. Eu não estou questionando o ChatGPT. Eu vejo o ChatGPT talvez para fazer algumas laudas, release, que eu, de repente, estou com preguiça, fica mais fácil ir no ChatGPT. Então, aí eu acho que se a gente for por esse caminho, vai descaracterizar, né? Vai subestimar vamos dizer, a inteligência das pessoas. Então, uma coisa é você consultar o Google, é você buscar informações para ver se aquilo não é fake news, enfim. E agora você tem uma ferramenta que faz tudo para você. Daqui a pouco está perdendo a graça, né? Já está perdendo faz tempo. Já está perdendo, mas agora... Mas, não sei, eu ainda acho que o ChatGPT, a coisa começou esse ano. Então, vamos ver aí os próximos passos, como é que isso vai evoluir. Uma coisa que, ainda seguindo essa sua linha, que eu sempre me pergunto aqui, com meus botões, até que ponto esse avanço da tecnologia de autoatendimento, vamos chamar assim, mas com perspectivas de disseminação para diversos segmentos, pode acabar prejudicando o próprio mercado consumidor, porque o supermercado, hoje em dia, a gente já não passa mais no caixa, né? Se você vai numa rede de hambúrguer, aquela rede famosa, você faz o seu pedido ali. Eu acompanho há muito tempo, por exemplo, não é varejo, mas a substituição do chamado cobrador de ônibus, que puseram ele lá, apesar de hoje todo mundo passar o cartão, mas ele está lá por uma questão mais sindical do que prática, né? E a gente vai substituindo os profissionais pela tecnologia. Só que esses profissionais, sem trabalho, eles não consomem, né? Sim. Vocês temem um excesso, um exagero na automação de atendimento e de processos que possa, lá na frente, minar um pouco o mercado consumidor?
Olha, eu diria que os grandes centros, eles são muito mais aderentes a essas novas tecnologias. O autosserviço, não é? Então, cada vez mais, assim, as pessoas são muito mais aderentes. Mas quando a gente entra para o interior do país e outros estados e outras cidades, nós ainda estamos muito distantes da tecnologia. Eu vejo o Sudeste muito mais aderente do que outros estados. O Brasil é muito grande e a gente não consegue chegar em todos os lugares da mesma forma, não é? Quando a gente vê que para se entregar a mercadoria lá no Amazonas você tem que ir de barco, que você ainda depende de um transporte aéreo, que você não tem ferrovias, eu acho assim que nós temos muitas disparidades. Algumas grandes redes elas são aderentes a essas novas tecnologias para trazer aquele novo consumidor, a loja inteligente, a loja autônoma. Mas você pega uma loja, você sabe, você ainda não vê uma aderência, que nem você está nos Estados Unidos, por exemplo, que você, quase a grande maioria das lojas, você tem lá o self-checkout. Não. Aqui faz o teste numa loja, vê se o consumidor ele é aderente, se ele gosta daquilo. O nosso consumidor, eu ainda vejo o mercado brasileiro, ele ainda guarda a fila, né? Ele ainda entra na fila, ele vê aquele totem, que ele fica, acho que às vezes até com medo, né? De falar com aquele totem, se o totem vai pegar ele, e se vai dar certo, se não vai engolir o cartão, enfim. Então, eu ainda vejo que o consumidor brasileiro ele ainda tem um certo receio. De qualquer forma, o varejo passa por um processo evolutivo com novas tecnologias, novas formas de atendimento e até algumas transformações na cultura do consumidor também acabam se impondo, até em razão do digital, do ambiente digital, o próprio e-commerce que mudou um pouco o hábito do consumo. E tudo isso, no final, exige preparação, tanto do gestor do varejo, como do profissional que atende, que faz a ponte entre o varejo e o consumidor. O IBEVAR e a FIA têm um papel importante na preparação dessas pessoas, né? Como você avalia o estágio em que se encontra o varejo hoje no que se refere à qualidade de gestão e à qualidade de mão de obra do atendimento? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque a qualidade do atendimento é que faz a retenção daquele consumidor, daquele shopper, a sua loja, né? A não ser que você não tenha outra opção. Eu vejo o seguinte, hoje o IBEVAR, a partir desse ano, a gente vai estar lançando oficinas com temas focados para o varejo. Para quê? Para que os varejistas possam colocar o gestor de loja, o gestor do estoque, gestão de perdas, né, que é uma coisa muito importante para aprimorar a sua formação. Não é? Porque, assim, se eu atendo bem um cliente, se ele é bem recebido, se eu tenho uma loja que acolhe aquele cliente, aquele consumidor, ele gosta de voltar. O brasileiro ele é muito emocional. Ele gosta de ser bem atendido, não é? Ele gosta que a pessoa chame pelo nome. Assim, às vezes você está dentro de uma loja de bairro, por exemplo, que você entra lá, o gestor ele chama você pelo nome. Então, ele se sente assim, eu estou acolhido, sou conhecido, ele jamais vai me vender uma coisa que não seja boa. Tudo bem, quando você vai para um grande varejista, é diferente a relação. É uma relação muito mais profissionalizada, que as empresas têm que investir em treinamento, em atendimento. E eu vejo que o varejo ele precisa aprender a colocar o cliente no centro do negócio dele. Essa centricidade ela é muito importante. Para quê? Para que ele tenha fidelidade, retenção, frequência e sequência daquele consumidor na loja dele. Ele tem que entender também que ele precisa investir nesse funcionário. O varejo ele sempre fica esperando a indústria.
É a indústria que tem que pagar, a indústria que tem que subsidiar, e ele não vê que ele também é um provedor. Então, muitas das vezes, acaba tendo uma mão de obra mal qualificada. Uma mão de obra que não está preparada para atender um cliente. Então, quando você, às vezes, você vê outros segmentos, tipo o mercado de luxo, né? Saindo aí um pouco do... né, que é um outlier, aonde você tem... Tudo bem, as pessoas com formação de faculdade, pós-graduação, falando inglês. Por quê? Porque precisa atender um consumidor muito exigente. Isso você encontra em loja de imóveis. Tá bom, aí eu vou para uma loja de imóveis, de um mercado mais massivo, mais amplo, não é? Não é porque eu vou atender a classe C, D, E, né? B, C, D, E, que eu vou tratar mal também. Pelo contrário, se eu tratar bem esse consumidor, se eu acolher, se eu entender a necessidade dele e for transparente naquele relacionamento, olha, isso aqui vai ficar bom para você, isso daqui não vai funcionar. Eu acho que as pessoas precisam, o varejo precisa entender a necessidade do seu cliente. E não só vender por vender, ele vai, sei lá, o vendedor vai ganhar comissão, vai faturar. Não, tem que sair desse modelo. Tem que entender mais o que esse consumidor ele quer, o que ele precisa e o que o bolso dele alcança. É verdade. Muitas vezes os processos são todos pensados, menos naquele que paga a conta, né? Isso aí. Tereza, muito obrigado por estar aqui com a gente. O tempo corre quando a gente está conversando assim, de uma forma cheia de conteúdo, cheia de novidades. Eu agradeço a sua presença. Futuramente a gente volta a conversar aqui no Diálogo Automotivo. Olha, eu agradeço muito o convite de vocês e coloco o IBEVA à disposição, né, desse mercado, né, de autopeças, né, que é muito abrangente, conhecer o IBEVA, e eu acho que a gente pode cada vez mais estreitar relacionamentos, aprimorar e oferecer, talvez, né, até pesquisas que possam elevar mais ainda o trabalho de vocês também. Então, agradeço muito essa oportunidade. E sucesso aí em 2023 para todo mundo. Para todos nós, muito obrigado. Conversamos assim com a Tereza Cristina, que é diretora executiva do IBEVAR, aqui no Diálogo Automotivo. Você ative o sininho para ficar por dentro das novidades aqui da ATV. Se você gostou, deixe seu like também e aproveite para deixar o seu comentário, sugerindo pautas para a gente e dando a sua opinião a respeito do trabalho feito aqui pela ATV. Fique de olho na nossa programação. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira e eu espero por você. Até lá.